Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Eu quero ler uma passagem que se encontra no versículo 14 ao versículo 30. É uma passagem um pouco longa. Para isso, eu preciso que você faça silêncio e preste atenção aqui em mim. Amém? Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30, diz o seguinte: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, que eu quero orar por essa mensagem. Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus, nessa noite, essa mensagem preciosa, que através dela, Senhor, o Senhor venha falar conosco, que através dessa mensagem, o Senhor venha ministrar na nossa vida, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor possa, Pai, encontrar terra boa no nosso coração, para que a gente possa aprender mais de Ti nessa noite. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, essa passagem é a parábola do semeador. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Eu creio que 99% de todo cristão conhece essa passagem. É uma passagem muito poderosa e existem muitos ensinamentos preciosos nessa passagem. E eu quero que você viaje agora comigo, eu quero que você entre numa vibe, viaje comigo, agora nas asas do Espírito Santo, para que a gente possa meditar nessa passagem. Imagine uma reunião onde o patrão chama os seus empregados. Esse patrão está prestes a viajar, então ele confia os seus bens aos seus empregados, cada um de acordo com a sua capacidade. Ele entrega uma certa quantia em dinheiro que a Bíblia descreve como talentos. Você está entendendo? O patrão, ele está com uma viagem marcada e ele vai passar muito tempo fora, vai passar muito tempo viajando. E esse patrão é um cara que tem muitos bens, muitas posses, e o que é que ele faz? Ele chama alguns de seus empregados, que ele confia, senta aí numa reunião extraordinária, Alessandra, e diz assim: olha, galera, é o seguinte, eu vou ter que viajar, eu vou sair da cidade por um tempo, na verdade por muito tempo, só que é o seguinte, eu vou precisar deixar algumas coisas, alguns bens, algum recurso aqui, e eu quero confiar esse recurso para vocês, eu quero deixar esse recurso com vocês, e esse recurso se chama talentos.
Amém? Esse talento confiado aos seus empregados era uma quantidade monetária, ou seja, dinheiro usado naquela época. Estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Galera, só para você ter uma ideia, um talento, ele era equivalente aí a praticamente 20 anos, um talento, 20 anos de trabalho, de um trabalhador, como se hoje fosse um pedreiro, um carpinteiro, de repente aí, um açougueiro, alguém que ganha um salário mínimo, ganha um salário e meio, mais ou menos. Então, era equivalente a mais ou menos 20 anos de trabalho. Agora, você imagina, aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu praticamente o valor em dinheiro de praticamente 100 anos de trabalho. Cada talento equivalia aí mais ou menos 20 anos, então 5 talentos, 100 anos. Era muito dinheiro, E ele pegou e ele entregou a cada um dos seus trabalhadores de acordo com a sua capacidade. Então, aquele que tinha uma capacidade maior, ele entregou mais talentos. Aquele que tinha uma capacidade mediana, ele entregou um pouco menos de talento. E aquele que tinha pouca capacidade, ele entregou um talento. O fato é que a cada um dos seus trabalhadores, ele entregou uma certa quantidade. Por quê? Porque ele cria na capacidade de cada um. Ele cria que até mesmo aquele que ganhou apenas um talento, ele poderia trabalhar, poderia granjear, ele poderia negociar e ganhar pelo menos mais um. Amém? Apesar de aparentemente ser muito dinheiro, o que nós vamos enfatizar nessa passagem de Mateus, capítulo 25, é a atitude dos empregados daquele homem. Cada atitude demonstra o quão fiéis eles eram ao seu patrão. O que nós vamos enfatizar nessa mensagem hoje, não é a questão do valor monetário, apesar de eu já ter explicado um pouco, não é a questão de, o talento que foi entregue para mim, e agora o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como é que vai ser. Não é isso. O que nós queremos enfatizar hoje nessa mensagem, é a atitude de fidelidade daqueles empregados, ao receberem algo precioso do seu Senhor. Porque, primeiro, ali era uma via de mão dupla. Aquele patrão, ele conhecia e confiava nos seus servos, nos seus empregados. E aqueles empregados, eles poderiam ter tomado qualquer tipo de atitude. De repente eu fico imaginando, eu fico pensando aqui com meus parafusos soltos. De repente o cara que pegou 5 talentos, quase 100 anos de trabalho da galera. Se aquele cara some, ele tinha dinheiro para sumir de uma vez. Mas ele foi o quê? Ele agiu com fidelidade ao seu patrão. Aquele que recebeu 2 talentos, o patrão confiou, acreditou e investiu nele. E são essas atitudes de fidelidade que eu quero trabalhar com você nessa noite. Amém? E é aqui que eu entro com o título da nossa mensagem. Amém? O título da nossa mensagem hoje é fidelidade. Repita comigo, fidelidade. Não, fale com fé. Fidelidade à visão. Irmão, fidelidade à visão é fidelidade à visão. Fidelidade é o termo de origem no latim fidelis. Amém? Fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que se assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Essas são as características de alguém que age com fidelidade. O fiel, ele é honesto, ele é verdadeiro, ele assume os seus compromissos com responsabilidade. Amém? E aí eu quero trabalhar isso com você nessa noite. Fidelidade à visão. Mas que visão, Inclay, é essa? Que a gente precisa ser fiel, a gente precisa ser ensinado a ser fiel, precisa
praticar e trabalhar a fidelidade a essa visão? A visão da nossa igreja local, a visão de trabalho da Paz Church Óbidos, a visão de trabalho do Difflin. E quais são as principais colunas da nossa visão? Quem vem aqui falar qual é, eu dou um bombom. Não, vou fazer melhor, eu pago uma pizza. Rapaz. As colunas principais da visão de trabalho da nossa igreja se chamam, pode sentar que eu não vou pagar pizza para ninguém. Célula, repita comigo, célula, discipulado. Então, é isso, a visão de trabalho da nossa igreja local. Nós trabalhamos muito forte, nós cuidamos bem de pessoas através do discipulado 1 a 1, através de células, reunião nos lares, onde as pessoas, discípulos de Jesus, se reúnem para falar do amor de Deus, para meditar na palavra, e trazem convidados, e trazem pessoas que eles estão investindo, que querem ganhar para Jesus. Tem um momento precioso de louvor, de adoração, meditação na palavra, tem uma dinâmica, e no final da célula tem sempre aquele lanche abençoado. Se você fizer a sua célula e tiver por lá uma pizza, um vatapá, uma carne assada, me convide. Eu vou pedir para o menino colocarem meu número na tela, para você ligar para mim, que eu vou lá. Não se preocupa com o transporte, que eu dou o meu jeito. Amém? Então, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar hoje. Por quê? Porque uma igreja em células, ela cresce. Pessoas que são cuidadas através do discipulado, eles crescem. E o desejo do nosso coração, para a sua vida, é que você cresça. Que você possa alçar voos mais altos. Que você possa chegar aonde o Senhor, onde Deus quer que você chegue, através do seu chamado, através do propósito que Deus tem para a sua vida, através daquilo que Deus sonhou para você. E você sabe que Deus tem propósito para a sua vida. Você sabe que Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu, para que você possa realizar aquilo que Ele sonhou para você. Quem crê assim, levanta a mão aí rapidinho. Então, se você crê nisso, essa mensagem é para você. Deus falou muito forte comigo essa noite. Eu estava até de madrugada, meditando na palavra, e eu fiquei muito impactado, porque Deus, Ele traz à tona, traz à nossa lembrança tantas coisas preciosas. Nós temos tantas lembranças boas, maravilhosas de nossas células. Eu me lembro que quando nós morávamos de aluguel, antes de nós comprarmos a nossa casa, que inclusive nós terminamos de pagar a nossa casa essa semana, né, meu amor? Nós pagamos a nossa casa, se eu não me engano foi terça-feira, segunda-feira, alguma coisa assim. Terminamos de pagar a nossa casa. Mas antes, a gente morava de aluguel, logo que a gente casou. E eu lembro que, quando a gente morava ali no bairro de Fátima, nós tínhamos uma geração de jovenzinhos, pequenos, que iam para a nossa célula. 16, 18, quando dava pouco, dava 14. E nós precisamos nos mudar para o Bela Vista, nós precisamos mudar de bairro. E nós pegamos aquela célula que estava forte, que estava consolidada, e nós entregamos essa célula para uma jovem. E essa jovem cuidou muito bem dessa célula. Essa célula, ela multiplicou. Esses jovens, eles cresceram. Inclusive, segunda-feira eu estava brincando de bola ali numa escola. Eu olhei um rapaz, e aquele rapaz não me era estranho. Menino maior que eu, grande, comprido, parecia uma lombriga. Rapaz magro, fino, amarelo e comprido, parecia aquela solitária. Eu fiquei olhando, eu cheguei perto e disse: rapaz, eu te conheço. Não, sou eu, o Vitinho, desse tamanho. De meu Deus, cara, fruto de uma célula. Isso é muito tremendo, é muito maravilhoso. Nós também temos tantas experiências poderosas a respeito de discipulado. Inclusive, eu tenho um paizão que está ali atrás, mexendo no celular, meu discipulador, o pastor Marques. E também discípulos preciosos, que são amigos. Nós temos uma que já vai casar daqui a pouquinho, graças a Deus, vai desencalhar, glória a Deus. Temos outros que não saem da nossa aba, que está direto, que briga para estar em casa. Paizão, eu quero ir para lá com o senhor e tal, eu quero passar uns dias lá, eu estou com saudade e tal. Manda mensagem chorando, fazendo chantagem emocional. Eu não vou nem falar o nome. Mas é mais ou menos a respeito disso que a gente vai trabalhar, que eu quero trabalhar com você nessa noite. Amém? Fidelidade é uma qualidade cada vez mais rara nos dias de hoje.
A fidelidade, ela é uma qualidade que ela tem sido escassa na nossa atualidade. A gente olha para um lado, olha para o outro e vê cada vez menos pessoas fiéis. A gente olha para um lado, olha para o outro e a gente vê cada vez mais pessoas infiéis. Eu estou generalizando, tá? Não estou falando dentro da igreja, eu estou generalizando, igreja, fora. Então a fidelidade, ela é uma qualidade muito rara nos dias de hoje. Amém? Vemos a falta dela, olha como isso aqui é impressionante, vemos a falta dela nas amizades, nós vemos falta de fidelidade no trabalho, nas famílias, casamentos e em todo tipo de relacionamento. E é por causa disso que amizades são desfeitas, trabalhadores são prejudicados, famílias são destruídas e casamentos acabam em divórcio. Por causa de quê? Por causa da falta de fidelidade. Sabe, às vezes a gente confia tanto, deposita tanto a nossa confiança em alguém, em alguma pessoa, já que a gente está com uma galera jovem aqui, num amigo. Não, irmão Winkley, ela é a minha best friend forever, nunca, jamais vai me trair. Aí no final das contas, a minha voida, minha voida. Quantos aqui já se sentiram traídos por amigos? Eu já. Olha, tem um ali que começou a ter amigo agora, e já levantou, o primeiro a levantar a mão. Imagina, meu filho, é só o começo. Sabe, pessoas que são prejudicadas no seu ambiente de trabalho. Às vezes o seu parceiro de trabalho está ali, está do teu lado, está junto contigo, vamos lá, e executa para cá, e faz para ali, e está rindo contigo. Rapaz, e quando você vira as costas, o cara está te detonando por trás. É incrível. Falta de quê? Falta de fidelidade. Famílias, sabe? Famílias, filhos sendo infiéis aos seus pais. Irmão Winkley, é possível um filho ser infiel ao seu pai? É possível. Você sabe como? Quando o filho ele é desobediente, ele é infiel. Quando o filho ele é respondão, ele é infiel. Quando o filho acha que é dono da própria vida e quer sair, quer chegar, quer assistir o que quer andar com quem ele acha, com quem der na telha dele, e o pai está dizendo não, a mãe está dizendo não, aí o cara insiste em fazer desse jeito. Infidelidade aos pais. Olha, já tem gente ali, e os pais com os filhos. Não, gente, é sério, eu não estou querendo aqui, é porque é o seguinte, eu tenho 30 anos, apesar de ter esse rostinho, esse corpinho de 15. Mas eu sou filho, e antes de conhecer Jesus, eu era o terror. A minha mãe, quando ela pensava que eu estava para um lugar, eu estava para outro. A minha mãe, quando ela pensava que eu estava em Manaus, ela estava morando no interior do Amazonas, ela pensava que eu estava em Manaus, estudando, trabalhando. Eu estava em Óbidos, com 16 anos, há 2 meses e 13 dias, enchendo a cara de cachaça, fazendo tudo que não presta, e a minha mãe pensando que eu estava de boa. Sabe o que é isso? Infidelidade. E eu louvo a Deus porque Jesus entrou na vida desse cabra aqui, que era muito sem vergonha, e mudou a minha vida. E agora está tocando terror no inferno, ganhando jovem para Jesus. Sabe, às vezes a mãe pensa que a criança, a moça, está dormindo no quarto, a menina já pulou a janela, pulou a cerca, pulou o muro, está namorando. A galera gosta. Não, é sério. Às vezes o pai pensa que o menino está estudando, está na escola, ou então está de certa forma trabalhando, fazendo algum projeto de aula, ou o menino está jogando bola por esses campos aí ao redor da cidade, está na casa dos outros jogando videogame, e o pai se matando de trabalhar para dar material de escola, para pagar curso, para pagar faculdade, e o menino está virado aí, ó,
Isso é agir com fidelidade para com os seus pais. E a palavra de Deus diz assim, que os filhos, eles precisam honrar pai e mãe para viver mais sobre a terra. Agora eu quero te dizer um negócio, não é uma questão de você estar preso a um princípio. É uma questão de inteligência. Se eu quero viver muito, e se eu quero viver bem, se eu quero ser próspero, se eu quero que as coisas deem certo na minha vida, é uma questão de inteligência, galera. Eu preciso ser obediente. Como filho, eu preciso ser obediente. Ah, Winkley, mas tu não conhece o meu pai, tu não conhece a minha mãe. Gente, eu garanto para vocês que o seu pai não foi pior que o meu. Pai que abandona, filho precisa, sofre, e mesmo assim um pai escolhe abandonar. Foi o que eu passei. E hoje, para a glória de Deus, porque eu escolhi honrar o meu pai, obedecer ao meu pai, me aproximar dele e deu o trabalho, hoje o meu pai é meu amigo. Eu louvo a Deus pela vida do meu coroa, meu velho. Por conta da fidelidade, da falta de fidelidade, existem casais que estão à beira de se separarem, porque ou o homem ou a mulher tem sido infiel. A família tá para se acabar, tá para separar todo mundo, mãe para um lado, pai para o outro, filho com os avós, filho com os outros. Por quê? Por causa da falta de fidelidade. E nós estamos num culto de jovens, e eu quero logo aproveitar e trabalhar isso com você, porque um dia, belezão, você vai ser pai. E é o seguinte, se você quer ter filhos abençoados e obedientes, comece a ser agora, para você aprender, porque se você aprender, você vai saber ensinar o seu filho a ser obediente. Você está ligado? Você, princesinha, um dia você vai ser mãe. E se você for mãe, e não souber fazer comida, varrer casa, limpar fogão, limpar geladeira, não estou dizendo, não quero ser machista, não quero parecer machista. Se você não souber ser ensinada pelos seus pais e tudo mais, você não vai saber ensinar. E eu declaro que você vai ter uma família abençoada, que você vai ter casamento abençoado, que você vai ter filhos abençoados. Apesar de muitos aqui, ou alguns aqui, não terem tido uma referência saudável, uma referência boa de família, de pai e mãe, eu declaro, eu lanço uma palavra profética, que você vai ser o melhor pai, a melhor mãe que seus filhos poderiam ter. Você será a melhor esposa que o teu marido vai poder ter. Você será o melhor marido que a tua esposa poderá ter. Ah, Winkley, mas eu não sou bonito. Ah, também não dá para resolver tudo, né? Mas eu declaro isso sobre a sua vida. E se você crê nessa palavra, segura aí, ó. Coloca aqui, ó. Tome posse. Amém? Quando aquele patrão viajou, os servos sabiam que um dia ele iria voltar. Eles iriam prestar contas, e por causa disso, 2 empregados foram, negociaram e ganharam o dobro. Mas houve um que quis fazer do seu próprio jeito, enterrou os seus talentos e deixou o tempo passar. Lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 25, a parte A diz assim: por isso eu tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Sabe o que aconteceu? Aqueles 3 empregados, eles sabiam que o patrão, ele foi, mas ele ia voltar. E quando ele voltasse, eles teriam que prestar contas. Gente, eu estou falando aqui de uma coisa tão simples, tão natural, mas te liga no mistério. Eles sabiam que o patrão ia voltar, eles teriam que prestar contas. Então, 2 se comprometeram, agiram com fidelidade, saíram, negociaram, trabalharam, granjearam e conseguiram dobrar aqueles talentos. Só que teve um que ele agiu com infidelidade. Sabe o que ele fez? Ele não queria ter trabalho. Sabia quem o patrão era? Foi para longe, escondido da galera, cavou um buraco, enterrou o talento
e ficou de boa. Eu acho que foi aí que surgiu aquelas histórias que tem muito na nossa região, que tem ouro enterrado em pé de abacateiro, em pé de mangueira, em pé de laranjeira. Entendeu? Eu acho que foi aí que nasceu essa história. Mas enfim, o que acontece? Gente, o tempo passou, o patrão voltou. Vocês, vem cá, senta aqui, vamos prestar conta agora. O que você fez com o que eu te dei? Meu patrão, olha, o senhor me deu 5, e eu trabalhei, negociei, está aqui 10. De boa, vem para cá, vamos entrar, porque a gente vai festejar, daqui a pouquinho vamos comemorar esse lucro abençoado. E tu, que eu te dei 2, o que você fez? Patrão, olha, eu saí, eu trabalhei, eu granjeei, e eu consegui 4, está aqui, tam. Rapaz, aí eu fico imaginando a cara de sem vergonha daquele que tinha 1. Ei, eu te dei 1, foi mais fácil, com certeza foi mais fácil. Trabalhou direitinho, o que você fez? Eu fico imaginando aquele cara, né, o senhor me deu 1, rapaz, eu não tinha muito o que fazer, eu sei que o senhor é severo, eu sei que o senhor colhe onde não ajunta, colhe onde não semeia, e vai e faz aquilo, deu aquele papo, aquele queixo. Eu disse, olha, foi o seguinte, eu enterrei o seu talento, está aqui, que é teu. O empregado entrega um talento sujo, enferrujado, desgastado, porque estava enterrado. Agora viaja aqui comigo numa situação. Isso é tão natural, esse exemplo é tão natural, que às vezes a gente nem percebe o princípio espiritual por trás dessa passagem. O Senhor, Deus, Ele me muniu, e muniu você de talentos, de dons, naturais e espirituais. E um dia o nosso Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Agora você imagina, assim como aquele Senhor chamou aqueles servos, aqueles empregados, imagina Deus chamando eu e você, falando assim, Winkley, vem cá, o que você fez com os talentos que eu te dei? Imagina você, Deus chegando contigo no dia do juízo final e dizendo assim, Gustavo, o que você fez com o que eu te dei? Danilo, o que você fez com o que eu te dei? Edvan, o que você fez com os talentos e dons que eu te dei? Você tem dons, você tem talentos que o Senhor te deu. Você não sabe cantar à toa. Você não sabe tocar à toa. Você não sabe algumas coisas, você não tem algumas ideias mirabolantes que dão certo à toa. Você não sabe jogar bola à toa. Eu não sei jogar bola. Esse talento não foi meu. Mas aquilo que Deus te deu. O Winkley joga, porque de repente Deus te deu um talento para ser um jogador de futebol, aí no lugar de você estar ali fazendo gol numa Champions League, tirando a camisa, mostrando o físico lindo e maravilhoso, balançando assim, fazendo festas e orgias, e esquecendo de Deus, esquecendo do propósito, do chamado, curtindo no mundão. Sendo que você poderia ser um jogador que quando fizesse um gol, levantasse a camisa e aqui embaixo tivesse escrito, toda honra e toda glória aos reis dos reis. De repente você poderia ser usado para ganhar aquela elite de jogadores. Eu estou só dando um exemplo aqui. De repente Deus te chama para ser médico, mas Deus não quer que você só cure, sare feridas naturais do corpo, físicas, mas de repente Deus quer que no hospital, no posto de saúde, né minha filha? A Sara ali é técnica em enfermagem. Deus quer que você também ajude a sarar e curar feridas espirituais, e através da sua vida, Jesus alcançar pessoas onde você estiver. É para isso que servem os meus e os seus talentos. Essa semana a gente estava para Santarém e nós tivemos uma experiência muito tremenda. Em Santarém nós fomos levar o nosso filho caçula, o Joaquim, para fazer um exame do coração. E na volta para o barco, para a gente voltar para Óbidos, o meu patrão, eu fui na empresa para quem eu trabalho, para quem eu presto serviço, e da empresa para o barco, o meu patrão me trouxe, e ele estava falando que ele tem raiva de pastor, que ele tem raiva porque ele já viu isso, já aconteceu aquilo, isso, aquilo, outro, e pá. Foi falando. E eu não debati. Eu não debati com ele. Eu poderia, estava na minha razão. Poxa, está falando de nós, os crentes. Eu disse, pois é,
Só que você não pode generalizar, porque existem pessoas apaixonadas por Jesus, que têm gastado a sua vida em prol do reino, para alcançar pessoas. E eu falei aquela dita frase que eu amo demais, do nosso querido pastor Melvin. Eu disse: olha, chefe, nós só temos uma vida, cara, e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo prevalecerá, permanecerá. Eu disse: olha, independentemente se tem ou não líderes e pastores errados, eu sou apaixonado por Jesus, e eu quero continuar servindo, eu quero continuar no reino, eu quero continuar ajudando os jovens, quero continuar trabalhando em prol do reino, porque eu vejo que o nosso trabalho tem dado resultado, e vidas, pessoas têm sido alcançadas por aquilo que nós fazemos. Amém? Então, usando toda essa passagem, todo isso que a gente vem ministrando até nesse momento, do Senhor, dos seus servos, nós podemos concluir que existem dois tipos de servos, ou seja, dois tipos de crente. O primeiro é o fiel. Amém? O primeiro é o fiel. O fiel é aquele que age com lealdade, com compromisso, honestidade e obediência. O fiel é aquele que obedece quem for preciso. Amém? O fiel, ele é fiel também ao Senhor, à sua liderança, e procura viver tudo aquilo que lhe é ensinado. O fiel é aquele que faz questão de estar debaixo de cobertura. Ele vai na célula, ele é discipulado, ele tem compromisso com a igreja local e com o reino. E o fiel tem vontade de crescer. Fiel tem vontade de crescer. O fiel, ele age com lealdade, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é transparente. Nós precisamos entender que a fidelidade precisa fazer parte do nosso caráter. Nós precisamos ser fiéis. Como servos do Senhor, nós precisamos ser fiéis. O Incli precisa ser fiel. Cadê? Eu vou começar por aqui. No discipulado. Na célula, ministérios. Ainda agora o pessoal do Street Dance arrebentou aqui. Dá uma vontade de entrar, ainda mais que eu também estou de fardinha. Só que eu não sei dançar. Romance real e muitas outras coisas. Fiel, ele tem compromisso, ele faz questão de estar debaixo de cobertura. E agora eu vou te falar uma coisa: se você tem dificuldade de estar debaixo de cobertura, de ser acompanhado, de ser aconselhado, de receber direção, é problema. Porque se você não quiser isso, você está agindo com infidelidade, primeiramente ao Senhor, e isso é sério. Amém? E o segundo tipo de crente é o infiel. Amém? O infiel é egoísta, é individualista, desonesto, desobediente e desleal. Olha isso. Rapaz. O infiel só pensa nele. Faz tudo para benefício próprio. Ele magoa, trai, é desobediente e nunca se pode contar com ele. Ele é aquele que não faz questão de ir na célula, não faz discipulado e quando faz, não dá ouvidos ao seu discipulador. Não tem compromisso com o ministério, não tem compromisso com a liderança e nem com o reino. Ele é aquele que acha que sabe tudo e faz as coisas do seu próprio jeito. Como aquele servo que recebeu 1 talento. Aí eu te pergunto, que tipo de servo você é? Se você olhou para essas qualidades e disse: não, eu me encaixo aqui, no fiel, glória a Deus, você está no caminho certo. Rapaz, fiel, glória a Deus. Agora, se você olhou e viu que você tem se encaixado, poxa, eu não tenho sido fiel, tenho sido infiel porque eu não tenho feito essas coisas. Hoje, o Senhor quer mudar essa situação. Amém? O Senhor, Ele quer mudar essa situação. Primeiro, você tem que ser fiel a Deus. Deus quer que você seja fiel a Ele. Deus quer que você seja fiel a uma célula. O Inclay, Deus quer que você seja fiel a uma célula. Não, cara, mas poxa, eu trabalho, eu estudo, e de noite, cara, poxa,
na hora da célula é a hora da novela, Winkley. Poxa, é a hora que aquela dorama tá mais top, é a hora que aquele anime tá só o filé, é a hora que a galera se reúne para jogar em conjunto o Free Fire. Aí, por causa disso, não dá de ir na célula, poxa. Aí é o seguinte, aí de repente, o cara pensa, poxa, o líder de célula chega lá, poxa, mano, olha, vai ter uma célula abençoada e tal, isso, aquilo, outro. Não, irmão, olha, beleza, mas tá bom, eu vou me organizar para ir. Isso é segunda, a célula é na quarta. Aí de repente, o cidadão olha para o líder que está convidando ele para ir para a célula, tá bom, olha, eu vou me organizar para ir. Eu só não vou se de repente eu tiver com uma dor de cabeça, sabe? Se chover e tal. Ou então, poxa, se eu estiver dormindo. Poxa, a célula é no horário da bola, que a gente está com aquele horário marcado lá no Milkshake, lá no Brás e tal. Poxa, não dá. Poxa, essa semana eu não vou na célula porque quarta-feira é o jogo do Flamengo. Não, vou sacanear agora. É confronto. O Gilberto. Palmeiras e Flamengo, não dá para ir na célula. Não dá. Poxa. Gente, é assim, eu falo com ar cômico, brincalhão, mas é verdade. Porque isso é a realidade, às vezes, de muitas pessoas. Às vezes a gente deixa de investir, de viver um momento precioso na presença de Deus, no reino, porque a gente quer ficar de boa. Porque a gente está cansado, porque a gente quer se divertir, porque a gente quer assistir e tal. E se a gente não fizer aquilo que nós nos comprometemos, como membros, como auxiliares, como líderes, a gente está agindo com infidelidade. Outra coisa, Deus quer que você seja fiel no discipulado. Deus quer que você seja fiel no seu discipulado. Às vezes o teu discipulador está te ensinando, está te instruindo, está trabalhando na tua vida, falando, olha, o caminho é esse, é por aqui, isso, aquilo, outro e tal. E aí quando você sai de lá, você faz tudo ao contrário. Aí dá BO. Por quê? Porque a gente não está ali te obrigando a você fazer exatamente aquilo que nós estamos falando. Mas existe eu sempre falo para os meus discípulos que existe uma unção no discipulado. Galera, quando você reúne com o seu discípulo, ou quando você reúne com o seu discipulador, o Winkley, Miranda Pinheiro, crê que naquele momento Deus desce naquele lugar para nos ensinar, para nos instruir e para dar instrução e direção. Eu falo isso para os meus discípulos. Eu creio nisso. E é muito difícil o meu discipulador me dar uma direção e eu não seguir à risca aquela direção. Às vezes o discipulador está ali, está orando, está clamando, está pagando preço pelo discípulo, e o discípulo não cria vergonha na cara e insiste em viver debaixo de desobediência. O discipulado, ele serve para nos ensinar, para nos instruir, para nos dar cobertura espiritual. Porque às vezes Satanás está aí, querendo te pegar de todo jeito. E Deus não permite, porque o teu discipulador tem pago um preço, orado e jejuado pela tua vida. Então, não vale a pena ouvir uma pessoa que ora, que jejua, que paga um preço por você? Porque na minha opinião, vale a pena ouvir. Porque se ele dispõe do tempo dele para orar por mim, para jejuar por mim, é porque ele me ama e porque ele se importa comigo. E alguém que me ama e se importa comigo, quer o melhor para mim. O teu discipulador te ama, se importa com você, e você pode ter certeza que ele quer o melhor para você. Então nós precisamos ser fiéis, honrar e obedecer a visão do discipulado. Você só vai crescer em Deus, e as coisas vão dar certo na sua vida, se você ouvir a voz de Deus, através das autoridades e da liderança que está sobre você. E o discipulador é uma delas. Amém? Deus quer que você seja fiel no seu ministério. Nós temos aqui vários ministérios, temos missão, temos atmosfera, temos dom divino, teatro, balé, street e uma infinidade de ministérios. Temos ornamentação ali, cenografia, tem o pessoal que vai para as missões.
tem muita mídia, tem pasquides, tem muita coisa. Deus quer que você seja fiel no ministério que você está. Se você se disponibilizou, entendeu que Deus tem propósito, tem chamado para você dançar, seja fiel nas reuniões, seja fiel nos ensaios, ouve o teu líder do ministério, porque o cara está investindo na sua vida e acredita em você. Agora, eu quero puxar aqui, ó. Nenhum ministério é mais importante que o outro. Você não pode priorizar um ministério e desprezar os outros. Entenda uma coisa. Você lembra que eu falei sobre ser fiel à célula? E agora a gente está falando sobre ser fiel ao ministério. Você não pode, não tem como você ser fiel ao ministério e deixar a sua célula de lado. Porque você vai estar bem no seu ministério se você estiver bem na sua célula, se você estiver bem no seu discipulado. Não tem como você ter sucesso em Deus, no ministério, se você é infiel na sua célula. Não tem como você ser fiel, não tem como você ter sucesso, crescer no teu ministério, se você não vai na célula, se você não presta conta de célula, se você não presta conta de relatório, se você prioriza uns e despreza os outros, se você tem 2 ministérios, priorize e valorize os 2. Se você está em 3, priorize e valorize os 3. Se você está em 5, dê o seu jeito, priorize e valorize todos. Porque isso sim é viver com fidelidade. Amém? Deus quer que você seja fiel nos seus relacionamentos. Deus quer que você seja fiel nos seus relacionamentos. E aqui eu abro um parênteses para trabalhar um pouquinho sobre romance real. Porque quando se trata de relacionamentos e de juventude, repita comigo uma coisa. Relacionamento. Não, gatão, se você quer ter um relacionamento saudável, repita com fé. Relacionamento mais juventude é igual a romance real. Até rimou. Relacionamento mais juventude é igual a romance real. Você precisa ser fiel nos seus relacionamentos. Porque não tem como Deus te abençoar, não tem como você ser usado por Deus, não tem como você ter uma vida cristã saudável, se você é envolvido em um entrelaçado de relacionamentos. O menino gatão, bonitão. Edivan, vem cá, Edivan, rapidinho. Vem cá, Edivan. Vou usar o Edivan. Quase um deus grego de lindo. Não tem como esse cara aqui, eu vou só dar um exemplo. Não tem como esse cara aqui ter uma vida cristã saudável. Não tem ninguém orando contigo não, né? Ah tá, senão eu já ia te meter em bronca. Não tem como esse cara ter uma vida cristã saudável, ter intimidade, comunhão com Deus, ter uma vida cristã de sucesso, se ele tá orando com uma menina aqui, ó, tem uma bem aqui, tá orando com ela aqui, aí dá 3 passos, ele tá orando com outra, dá mais 3 passos, tá orando com outra, dá mais 3 passos, tá orando com outra. Obrigado. Aí, não tem como. Daqui até sair na igreja, ele está orando com 5. E as coitadinhas, nenhuma sabe que ele está orando com a outra. Ela está ali, iludida, com borboletas no estômago, quando ele dança, quando ele quebra as paradas aqui. Ai, ele é lindo. Que vontade de morder meus lábios. E o cara está envolvido num bocado de relação. Tem 30 meninas orando com ele, e as pobrezinhas nem sabem. Não tem como. Juventude, relacionamento mais juventude é igual romance real. Aí a menina tá ali, é linda, é bonita, é cheirosa, arrumadinha. Mas meu amigo, ela tá iludindo, 4, 5. Não, irmão, eu faço assim, é porque de repente um sai, outro sai. Não dá certo com um, eu já tenho outro no gatilho. Oh, meu Deus. Não é assim. Deus, Ele trabalha e estabelece princípios para que nós sejamos abençoados. E se um jovem, ele quer ter sucesso no seu relacionamento, ele quer começar uma vida conjugal abençoada,
ele tem que fazer as coisas do jeito certo. E aqui, para nós, não existe essa paradinha de namoro cristão. Me perdoe se eu estou pegando pesado com alguns. Por quê? Eu penso assim, que o namoro cristão é uma maneira de nós nos compararmos com o mundo. Não tem como um casal de jovens namorar, se beijar, se abraçar, se acariciar, e não ser comparado como ferro elétrico. Vocês sabem como é? Liga em cima, esquenta embaixo. E nós trabalhamos com a visão do romance real. O romance real, ele foi criado, ele nasceu no desejo de nós protegermos os nossos jovens. Por quê? Porque quando se tem relacionamentos que são apressados demais, exagerados demais, acontecem frustrações, acontecem mágoas, gravidez indesejada, acontece uma série de coisas ruins e difíceis de trabalhar na vida da juventude. Quantos jovens nós já cuidamos, eu e o meu amor, desde que nós assumimos a liderança da juventude dessa igreja, que estavam sofrendo e sofrendo muito, porque estavam namorando, porque estavam em relacionamentos, e aí o relacionamento estava sufocando, estava magoando, não estava dando certo, não era recíproco. Às vezes a menina era apaixonada demais, e o menino estava aprontando à torta e à direita. E na visão do romance real, o que a gente faz? A gente ensina princípios preciosos e poderosos, para proteger tanto a moça quanto o rapaz. Romance real, ele nasceu com a intenção de ajudar jovens cristãos que têm compromisso com Jesus a achar, a encontrar a vontade de Deus para as suas vidas na área de relacionamento. E eu quero te encorajar, você que já está começando a gostar, ou já está gostando há faz tempo, procure viver com fidelidade na sua área de relacionamentos, romance real. Gente, romance real não é namoro. Ah, eu vou entrar em romance real com a gatinha. Eu vou beijar na boca. Beijar na boca não é romance real. Eu vou passar a mão boba. Repita comigo, mão boba não é romance real. Eu vou dormir na casa dela. Repita comigo, dormir na casa dela não é romance real. Entendeu? Romance real não é ensaio para uma vida sexual ativa. Romance real, ele é um momento onde dois jovens cristãos, discípulos de Jesus, que se conheceram, que se gostaram, o menino olhou para a menina, aí deu o tchan. Deu tchan. E aí eles começaram a se paquerar, começaram a querer se gostar. Conversa com a liderança, olha, eu estou gostando dele, ele é tão lindo. Rapaz, o menino é buchudo, feio, ele é tão lindo. Ainda bem que eu não era assim, né, meu bem? Aí, apresenta o romance real e os dois vão orar junto com a liderança. Vão orar, vão buscar se conhecer de forma decente. Vão buscar, através da oração, entender qual é a vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, que eles se casem, de eles entrarem numa vida conjugal, e eles vão orar, e Deus vai estabelecer a vontade dele, vai manifestar. E gente, agora eu vou fechar um parênteses aqui, para mim, eu entendo, que nessa área de romance real, Deus estabelece a vontade dele de 3 formas. Você quer saber qual é? Deus estabelece a vontade dele para o casal, repita comigo, para o casal. Deus estabelece a vontade dele para a liderança, repita comigo, liderança. E o terceiro e último, Deus estabelece a vontade dele para a igreja. Para a igreja. Romance real é para você orar, Senhor, eu quero te apresentar a vida da Leiciane, Deus. Pai, eu estou gostando dela. Pensa numa princesa. Meu coração, quando vê ela assim, só falta sair fora da caixa dos peitos. Eu quero te apresentar, Senhor, esse sentimento. Quero te apresentar a vida dela. Eu quero, Senhor, que o Senhor manifeste para mim, para minha liderança, se é da tua vontade.
se é da tua vontade. Aí o sábio, vamos mexer com o sábio. O sábio olha para uma Agationes. O sábio olha para uma Agationes. A Agationes olha para o sábio. Começa a se gostar, ele fala para o Leandro, que é discipulador dele. E ela fala para a discipuladora dela. Aí eles vão começar a orar. Vão orar. Aí Deus ele vai sinalizar. Ei, vai lá, mete ficha, é da minha vontade. Aí o sábio, eita glória, vou desencalhar, aleluia. Aí o que é que vai acontecer? Aí o cara vai chegar com a liderança, olha, a gente entendeu que é da vontade de Deus, e aí a liderança vai e confirma e tal, a igreja vai e confirma, chega, eu fico animado que eu quero desencalhar muita gente aqui esse ano, em nome de Jesus. Aí, o que é que vai acontecer? O sábio vai comprar uma aliança, vai chamar a Agationes e vai meter um anel no dedo dela, e eles vão noivar, e aí tem o noivado real. O sábio mexeu com ela? O sábio não mexeu com ela. O sábio beijou, amassou, mão boba e tal. Não, o cara orou, buscou em Deus, e Deus não decepciona os seus filhos. Deus não decepciona os seus filhos. Ele vai entrar em romance real, em noivado real. Aí ele vai olhar para ela está mais perto, a bênção está mais perto, sábio, a bênção está mais perto. Aí o que que vai acontecer? O sábio vai começar a trabalhar, e ela também vai começar a se organizar, e ele compra a geladeira, compra a televisão, se deixa, compra a casa, compra as coisas, se organiza, vê a data, aí vem o casamento real, aleluia! Vamos soltar foguete, o sábio desencalhou. É assim que as coisas funcionam. Sabe, eu creio no milagre. Eu creio no milagre, Reinaldo. Quer que eu mexa com uma menina? Deixa eu ver aqui, uma menina solteira. Eu creio no milagre, Valéria, aleluia. Eu creio no milagre, Glícia. É assim que as coisas funcionam, conosco, com a gente. Eu creio no milagre, Railane. Conosco, as coisas funcionam assim. E quando você estiver nesse processo, romance real, noivado real, a sua liderança vai estar aqui para te ajudar, para te instruir, porque a tua liderança já passou pelo caminho, já passou pelo processo e tal. Olha, eu fiz uma das maiores loucuras nessa área aqui, nessa área aqui. Eu entrei na igreja, com mais ou menos um mês que eu estava na igreja, o Aldair inventa de me apresentar a Leis, bem ali quando o bebedouro ficava ali. Rapaz, aí eu já devolvi o favor e já vai levar uma discípula minha. Aí o que que aconteceu? Eu conheci a Leis, deu tchan, galera. Olhei para essa baixota, rapaz. Cheguei com o meu discipulador, olha, estou gostando da baixota, e aí, vamos lá, aí comecei a orar. Deus manifestou a vontade dele. 3 meses a gente orando. Xerida. 3 meses a gente orando. A gente entendeu que era da vontade de Deus. A liderança entendeu que era da vontade de Deus. A igreja entendeu que era da vontade de Deus. E eu meti uma aliança no dedo dela. Noivamos 3 meses. Depois que eu me conheci com ela. A gente passou um mês conhecendo, flertando e tal. Um mês depois a gente entrou em romance real. 3 meses de romance real nós noivamos. E aí eu queria a gata. Rapaz, eu vou me puxar. Eu dei o meu jeito, comprei geladeira, a gente foi se organizando e pau, comprei fogão, fui atrás de uma casa. 3 meses de noivado eu casei. 3 meses. Foi uma das maiores loucuras que eu fiz na minha vida. Porque olha, casamento, galera, é muito bom. É muito bom, é maravilhoso. Só que não é um mar de rosas. Eu vou casar porque ela me ama, ele me ama, nós vamos viver de amor e tudo vai ser lindo e maravilhoso. Vai nessa, casa para tu ver. Ainda mais se ela for baixinha. Pai, se for baixinha, passa longe, que baixinha é perigosa. Aí a mulher é muito braba, mas eu amo ela. Entendeu? Amo ela. E aí, nós casamos. Só que eu não aconselho, sabe por quê? Porque você precisa de estrutura,
você precisa aprender, você precisa, entendeu? Se organizar e organizar a sua vida. Lógico que para uns o processo é mais rápido e para outros é mais lento. Cada um tem que respeitar o seu tempo. Não é porque eu casei com a Leice 7 meses depois que eu conheci, que eu vou querer que todos os meus discípulos casem nesse período. Não é porque outros passam 1, 2 anos, romance real, noivado, que o processo de todos tem que demorar uma eternidade também. Entenda uma coisa, você precisa fazer as coisas do jeito certo se você quiser entrar numa vida conjugal abençoada. E o romance real é o caminho para isso. É o caminho para isso. Não faça as coisas do seu jeito. Porque se você fizer as coisas do seu jeito, como aquele servo infiel fez, lá na frente, você vai dar cabeçada. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte. Durante esses 3 anos, mais ou menos, que nós temos liderado o Ministério de Jovens, eu aprendi que existem 2 tipos de jovens. É a minha experiência, não estou generalizando. Existem aqueles jovens que vão andar contigo, que vão vir para o culto, vão para a célula, vão para o discipulado, vão fazer questão de aprender, vão fazer questão de obedecer, vão fazer questão de viver debaixo da bênção, vão obedecer, vão pagar preço, eles vão fazer sacrifícios, eles vão renunciar a muita coisa, mas eles vão obedecer e vão viver debaixo da visão. Em contrapartida, existem também aqueles que vão aprender a mesma coisa, vão viver as mesmas coisas, vão ter as mesmas experiências, vão andar no mesmo caminho, vão participar das mesmas coisas, mas no final vão escolher fazer as coisas do seu próprio jeito. A gente não pode pegar o cara que escolhe isso e dizer, não, tu vai fazer desse jeito aqui, porque esse é o jeito certo, se o cara está querendo fazer do jeito dele. O que dá para nós, como líderes, fazer, é acompanhar. É orar e acompanhar. Porque lá na frente, quando der B.O., a gente tem que pegar, continuar amando e continuar cuidando da pessoa. E o desejo do meu coração para você é que você obedeça, que você seja fiel e experimente a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu já vou terminar. Como aquele patrão colocou talentos nas mãos daqueles empregados, para eles negociarem no nome dele, assim Deus nos deu talentos para usarmos em seu nome. Cabe a nós usarmos esses talentos para sermos fiéis a Deus ou não. Como eu falei antes, Deus te deu talentos, te deu dons. Cabe a você ser fiel a Ele e usar aquilo que Ele te deu para glorificar o nome dEle ou não. Cabe a você. É responsabilidade sua. Amém? Eu não sei qual vai ser a sua decisão hoje, mas saiba de uma coisa: o fiel será acumulado de bênçãos. Amém? Dom Divino Teatro. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Faço essa pergunta porque não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena dessa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas Senhor, eu não era evangelista, eu era professor, tinha influência na minha cidade, minhas ideias, todos gostavam e me seguiam, mas eu não sou evangelista. Evangelista Tiago, onde estão as 30.000 almas que deixei para você influenciar na sua cidade e nas escolas que você passou? Meu filho, onde elas estão? Mas Senhor, eu era um professor muito bom e competente. Eu não imaginava que era para isso. Mas eu era envolvido na igreja.
Filho, onde estão as 30.000 almas que eu te chamei para impactar na sua cidade e nas escolas que você passou? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que de respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não consigo entender. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu lhe chamei para influenciar e impactar a vida de seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.340 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, o que dê respeito ao chamado dessa moça foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico, eu fui um pastor durante 25 anos em uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas, não só dentro das 4 paredes. Eu te chamei para ganhar vidas dentro dos hospitais e nas nações pobres do mundo. Tendo feito isso, você teria impactado 1 milhão de vidas e também teria mudado a história de 7 famílias que iriam ajudar a sua igreja financeiramente junto com você. Se você tivesse me buscado, eu te revelaria que não era só no púlpito que eu queria você. E novamente, o que dê respeito o chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Jovem Rafael, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só era um líder de célula. Eu nunca fiz viagens missionárias. Eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para cuidar daquelas células e dos seus membros, que eram poucos. Jovem Rafael, eu nunca te chamei para pregar para as nações ou fazer viagens missionárias. Eu te chamei para que você cuidasse dessa célula e deixe mostrar as 100.000 células que foram geradas através da célula que você tanto cuidou e amou. Você me buscou, você me ouviu, você foi obediente ao seu chamado. Então, meu servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Lembre-se, não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Nunca esqueça, você tem um chamado. Dom divino. Aleluia. Aplauda o Senhor. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Você entendeu, meu querido? Você tem um chamado. Deus, Ele te chamou. E Ele tem algo específico para você fazer. Você não nasceu à toa, sem propósito. Deus tem propósito para a sua vida. Ele te ama. Se você quiser entregar a sua vida para Ele, Ele perdoa os seus pecados. Ele sara as suas feridas. E Ele manifesta aquilo que Ele tem para você. Amém?